e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu.
irmãos. Hoje eu vou estar trazendo a palavra e a meditação que eu quero estar falando hoje é sobre um homem, né? O rei Assuero. Eu estava por esses dias lendo o livro de Esther e muitas vezes nós ficamos observando as histórias, o livramento do povo, a Esther, a posição dela, o Mardoqueu e tantas coisas. Mas o que me chamou mais atenção nessa leitura foi a pessoa do rei Assuero. E eu quero estar meditando nesse dia sobre a vida dele, sobre esse homem, do comportamento dele, porque o comportamento fala muito sobre nós. E quero compartilhar aqui o que eu entendi sobre Assuero. Vamos estar nesse momento orando e falando com Deus. Senhor Deus, nesse dia, Pai, eu estar colocando diante de Ti esse momento que nós vamos estar aqui meditando sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que aonde chegar essa mensagem, que vá de encontro com cada pessoa que estiver vendo, assistindo e que possa realmente responder aos desejos, às necessidades do coração de cada um. Obrigado, Senhor, porque Tu és capaz de fazer uma única palavra agir no coração de cada um, trazendo respostas específicas para cada um, porque o Senhor age na vida de cada um e nos torna cada um especial diante de Ti. Obrigado, Senhor, e que essa palavra, Senhor, seja a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero ler o texto de Esther, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia, Média e os maiores senhores da província. Estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Nós vamos também para o versículo de 9 a 13, que diz assim: Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, a Bagta, Zetar, a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, e com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Nós vamos ler também o versículo 15, que diz assim: o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. E nós vamos agora no versículo 19, que diz assim: Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não revogue
que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Assuero, ele era um rei, e seu reinado já tinha iniciado já há 3 anos. Esse rei, ele reinava no local, está dizendo aqui, desde a Índia até a Etiópia. Era um reinado grande, né? Ele reinava sobre 120 províncias. Ele estava na fortaleza de Suzã. Então era um reinado muito grande, né? E ele já tinha assumido há 3 anos. E deveria ter já pensado em todas as maneiras de se reinar bem, porque queria fazer um bom trabalho. Mas aí, depois desses 3 anos, ele resolveu que ele queria convidar, fazer uma festa, convidar todos as pessoas importantes que faziam parte das províncias, para que viesse até a capital, até ali Suzã, né, que pudesse vir visitá-lo, e ele iria mostrar toda a sua grandeza, todas as suas riquezas, tudo aquilo de bom que havia ali em Suzã, todas as coisas que ele tinha, porque ele estava feliz e ele queria mostrar. E com isso também, não podemos deixar de perceber que ele queria também mostrar para todos o seu poder, né? A sua posição. Como ele era forte, porque um rei precisava ser forte para inspirar confiança nos outros e para fortalecer o seu reinado. E então ele convidou todos esses das 120 províncias, os importantes, as pessoas importantes, para que viessem fazer, conhecer o seu poder, conhecer tudo aquilo que ele tinha de bom ali, né, as suas riquezas. E para isso, eram muitas caravanas que vieram. E obviamente a gente vê muito em filme, né? Essas caravanas que vêm, além de vir, se você é convidado para uma festa, você costuma levar um presente, né? E eles levavam presentes para o rei, todos querendo agradar o rei, porque era uma pessoa muito importante. E os convidados eram pessoas importantes também. E levou-se 120 dias para poder que todos aqueles convidados se apresentassem, chegasse ali e ele pudesse então recebê-los, apresentar, mostrar tudo aquilo que ele queria mostrar, tudo aquilo de bom que havia. Ele queria receber bem. E ele pegou e fez isso, né? E quando a gente pensa em 120 dias, 120 dias representa, na verdade não era 120, 180 dias, representa 6 meses. Era 6 meses que ele estava envolvido em receber aquelas pessoas, em atender bem e mostrar todas as suas riquezas, tudo aquilo que ele possuía. E, além de tudo, quando ele terminou esses 6 meses, ele olhou e viu que ali na capital, que ele tinha convidado as pessoas de fora, e agora ali na capital, ali em Suzã, quem estava ali, que vivia ali, ele resolveu que ele queria fazer mais uma festa, queria convidar as pessoas que estavam ao seu redor, que estavam naquele momento vivendo ali, estavam presentes lá na fortaleza de Suzã. Ele convida todas aquelas pessoas para participar de uma festa e que ele preparou o melhor, mandou preparar o melhor lugar, aí fala que o texto que ele traz que recebeu as pessoas muito bem. O vinho era do melhor e tudo ali, os utensílios que iam se usar eram utensílios de ouro, vai descrevendo tudo como foi preparado. E era algo muito
vamos dizer assim, muito chique, né? Muito do melhor mesmo. E ele convidou todas as pessoas porque ele queria também mostrar, ele queria também valorizar aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, que estavam ali na fortaleza. E nessa festa, essa festa durou 7 dias, que era o tempo de festejar. E ele disse aos seus empregados: vocês vão servi-los e tudo do bom e do melhor. Ninguém vai fazer nada que não queira. Todo mundo vai comer à vontade, vai beber à vontade, tudo por minha conta, porque eu quero engrandecer esse povo. E assim ele fez, né? E ele fez essa festa. Dá para presumir que o rei estava muito feliz, estava muito contente com suas posses. Mas, nesse momento, enquanto ele está dando essa festa, a rainha, que é a rainha Vasti, ela resolveu dar uma festa simultaneamente. Enquanto o rei dava uma festa, ela resolveu dar outra, né? Só que essa outra festa que ela estava dando era para as mulheres que faziam parte ali da fortaleza, né? Ela juntou todas ali que estavam ali, as mulheres da casa real. Ela juntou todas aquelas mulheres e ela foi dar uma festa. Entre todas, ela era a mais importante, porque ela era a rainha. E já no 7º dia, já no finalzinho da festa, o rei estava alegre, né? O texto diz que ele estava alegre do vinho. Ele estava com o coração alegre, né? Porque ele estava muito contente e ele queria ainda mostrar mais alguma coisa. O que ele tinha de mais especial? Ele tinha uma rainha que era muito bonita, que era muito formosa, que era muito especial. Uma coisa, né? Dizer uma coisa, as pessoas ficam até chateadas porque mulher não é uma coisa. Mas naquela época, ter posse, a mulher, ela fazia parte, né? E ele convida ele pede para os eunucos ir buscar a rainha porque ele queria mostrar a sua rainha para todos aqueles convidados e mostrar, olha, além de tudo isso que eu tenho, olha o que eu tenho. Eu tenho uma rainha que está ao meu lado, que é uma rainha muito bonita. Ela é muito formosa, ela é muito especial, né? Ela é a melhor das melhores. Era isso que ele queria mostrar. E aí ele manda chamar a rainha. E chegando lá os eunucos, ela diz: não, não vou. Ela simplesmente disse: não vou. E os eunucos vêm e dá esse recado. E o rei ficou muito enfurecido, ficou muito chateado, ficou muito nervoso, né? Porque tudo que ele estava fazendo, tudo que ele fez até aquele momento, estava sendo colocado por terra. Porque quando a rainha diz eu não vou, ela estava diminuindo diante dos convidados o poder do rei. Ela estava minando isso, né? Talvez ela não tenha se dado conta disso, talvez ela estava também na sua festa tão empolgada, né? Talvez ela estava ali com todas aquelas mulheres, ela queria mostrar que ela tinha poder, talvez, né? Mas o importante é, para aquele momento, para aquela época, a rainha, ela errou quando ela disse não vou. Ela não pensou muito bem quando ela disse não vou. E ela não foi. Mas o rei, ali mesmo, ele pega e pede orientação daqueles que estavam ali, os seus conselheiros, o que ele precisava. Vocês que conhecem a lei, o que eu preciso fazer? Como que eu devo agir? Tudo isso me mostra que o rei, ele era preocupado em fazer aquilo que era certo. Não era um homem ruim, era um homem bom. Mas ele estava numa posição delicada e ele queria fazer o que era certo. E como ele queria fazer o que era certo, ele pede conselho para os conselheiros. O que eu devo fazer segundo a lei, né? Aí os conselheiros o orientam, né? O que fazer. E eu chego até aqui nessa leitura que a rainha, ela, num ato impensado,
ela fez algo muito ruim. E vamos trazer isso para nós. Muitas vezes nós também cometemos um ato impensado, fazemos coisas que não deveríamos fazer, agimos de forma que não deveríamos agir e muitas vezes trazemos para nós situações difíceis, trazemos para nós situações que muitas vezes não tem mais retorno. Muitas vezes eu vejo com relação a um casamento, uma vida conjugal, um marido e uma mulher, ali uma família, quantas vezes uma palavra dura da mulher, uma resposta impensada da mulher, ou muitas vezes expor o seu marido a uma situação ridícula entre as outras pessoas. Uma coisa que eu vejo muito, mulheres comentando das falhas de seus maridos entre rodas de amigas, e isso é ruim, isso mina, isso diminui a pessoa, né? Então isso é ruim, isso estraga muitas vezes nosso relacionamento. E ali eu vejo nessa questão, a rainha, ela pôs em risco algo que ela tinha de muito especial, ela estava numa posição muito importante, mas por um ato impensado, ela colocou tudo isso, ela perdeu tudo isso, porque a gente continua lendo a história, ela acabou perdendo tudo isso e não teve retorno. Por quê? Porque ela tomou uma atitude. E muitas vezes nós também agimos dessa forma. Nós fazemos coisas, muitas vezes damos uma palavra dura, muitas vezes uma palavra dura do esposo para com a esposa, muitas vezes um diminuir uma brincadeira, uma coisa, um diminuir a sua companheira, ou vice-versa, porque não é só o homem para com a mulher, mas a mulher para com o homem também. Tudo isso causa danos e muitas vezes são irreparáveis. Muitas vezes causa feridas, né? Feridas emocionais, feridas na vida do outro, que muitas vezes não dá mais para reconstruir. Muitas vezes a gente pode chegar, pedir um perdão e resolver. Muitas vezes nós podemos nos arrepender, pedir um perdão, mas não ter mais o conserto, que foi o caso da rainha. Mesmo que ela tivesse se arrependido, que ela chegasse depois no particular com o rei, ela já não teria mais essa oportunidade de continuar ali, porque o que ela fez foi muito abrangente. E ela acabou destruindo, se o rei não tomasse uma atitude, isso iria miná-lo, né? Minar a sua imagem, minar o seu reinado, tudo isso, né? Então, quando eu olho para essa história, eu vejo também, muitas vezes, nossos relacionamentos, muitas vezes nós cometemos esses erros. Muitas vezes, no trabalho, né, uma relação de patrão e empregado, que às vezes o empregado está tão contente, tão feliz ali no seu trabalho, que muitas vezes ele começa a se achar mais do que o seu patrão, porque ele tem mais estudo, porque ele conhece mais, mas ele não pode se esquecer que o dono da empresa, que o chefe dele está numa posição acima dele e deve ser respeitado. Mas muitas vezes acontece que empregados em posições mais que não estão numa questão de chefia acaba batendo de frente, como dizem, né? Batendo de frente com o seu chefe, e isso acaba estragando e muitas vezes não tem mais retorno. Muitas vezes os levam a perder seus empregos e isso traz uma consequência para toda a sua família, para toda a sua trajetória. Por isso, é melhor a gente pensar, porque muitas vezes tem muitas palavras que a gente nem precisa dizer. Tem muitas palavras que a gente precisa pensar muito bem antes de dizê-las. E muitas vezes ter muito cuidado, muito tato para poder falar. Então, quando a gente pensa também em outras questões uma outra questão é os relacionamentos pais e filhos. Quantas vezes pais desonra seus filhos, envergonha seus filhos, muitas vezes na presença de amigos, na presença de outras pessoas, diminui a pessoa de seus filhos. Muitas vezes isso causa também danos que não dá mais para reverter.
E não é só o pai em relação aos filhos, ou a mãe em relação aos filhos, mas acontece também dos filhos em relação aos pais. Por isso, precisamos pensar, refletir sobre as nossas palavras, sobre aquilo que queremos dizer, que a gente precisa muito bem olhar para o outro, pensar e ver, falo ou não falo tal coisa, refletir sobre as nossas questões. Muitas vezes nós queremos dizer coisas na hora que nós estamos chateados ou que nós estamos alegres do vinho, como estava ali o rei, né? A gente quer dizer coisas e a gente precisa pensar. Pensar se é o momento, se é a hora, se vai fazer bem, se realmente eu devo dizer tal coisas, se eu devo dar um tempo e se eu quero conversar, me organizar para quando eu for conversar com a pessoa, conversar ali no particular, sem uma atitude de agressão, sem uma exposição, porque o resultado pode ser melhor. Então, essa palavra, quando eu comecei a meditar na vida do rei, pensando, ele era uma pessoa boa, ele queria fazer as coisas certas e ele estava ali empolgado, querendo mostrar tudo que era de bom que ele tinha. Ele estava tomando o caminho certo. E quando eu vejo a rainha podia ter se aproveitado mesmo, de aproveitar da posição que ela está e ter se mostrado uma pessoa sábia, uma mulher sábia. E ela não fez. E isso fez com que ela perdesse o seu reinado. A gente vai lendo o livro e vai vendo outras coisas que vão acontecendo e o quanto isso foi bom para o povo, os judeus, né? Foi um livramento e tudo isso, mas a questão é que quando a gente olha para a rainha e vê o que ela fez e o que ela perdeu, porque ela não teve a sabedoria de uma mulher, de uma esposa, né? Ela acabou fazendo algo que não devia. E eu quero trazer isso realmente para nossas vidas, para a gente poder pensar nas questões, nas nossas palavras, na nossa forma de agir, na nossa forma muitas vezes de ficar chateada com os outros e querer envergonhar o outro. Então, tudo isso a gente precisa pensar e mudar, porque aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não devo fazer com o outro. Então, vamos sempre usar, vamos dizer assim, um sentido de empatia, da gente se colocar no lugar do outro e pensar, eu não quero que faça isso comigo. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas e depois nós ficamos magoados, ficamos chateados, ficamos arrependidos, envergonhados do que falamos quando começamos a refletir sobre, mas muitas vezes é tão difícil chegar para pedir perdão, né? Chegar para consertar, e muitas vezes não tem conserto. Às vezes o estrago foi tão grande que a gente até pode pedir perdão, mas a gente já estragou uma amizade, estragou por causa de uma fala impensada. Então, a minha palavra de hoje, repense, reflita sobre as suas atitudes, para que você possa ter oportunidade de ver as suas situações, a sua vida fluir de forma tranquila, de forma gostosa. Que muitas coisas que a gente quer falar, nem sempre é bom falar. Muitas coisas que nós queremos, nós devemos repensar como falar, não é? Como nos posicionar. É aí que entra, sim, o refletir na palavra, o se colocar no lugar do outro, que muitas coisas que a gente quer explodir naquela hora que a gente está chateado, se a gente se colocar no lugar do outro, começar a pensar, eu não queria isso para mim, então eu não vou fazer. Então isso tudo vai trazer um caminho melhor para cada um de nós. Essa é a minha palavra, que você possa refletir. E que o Senhor fale no teu coração. Você sabe as coisas que você está passando, você sabe a forma como você tem agido, você sabe como você tem sido como esposa, que palavras você tem usado para com seu esposo, para com seus filhos, para com as pessoas que estão ao teu redor, para aqueles que são seus empregados, aqueles que te servem. Você sabe, né? Também quero colocar não só para a mulher, mas também para o marido, para os filhos, para os pais,
em cada posição dessa que você vive, você possa olhar suas relações, possa pensar e possa começar a refletir. Possa pensar naquilo de melhor porque que você quer fazer, que você quer falar e poder agir com sabedoria e ser sim uma pessoa sábia, principalmente diante do Senhor. Amém? Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és amor que enche as lacunas do meu ser, és amor.